Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui no quadro Vidas Transformadas e, como o próprio nome do quadro já diz, vidas que foram transformadas por Jesus, o nosso Senhor. E é sempre um prazer muito grande esse espaço dentro do programa que eu posso estar falando do amor de Deus com você através de Jesus Cristo. E esse amor tem poder de transformar vidas, de curar, de fazer coisas lindas, extraordinárias. E sempre nesse espaço a gente leva uma mensagem de esperança para você. Mas não é uma esperança passageira, não, ou só uma esperança momentânea que a gente fala só para confortar o seu coração, te aliviar, não. Eu falo de Jesus, que é a esperança para toda a vida e a vida eterna. Ele é a vida eterna, Ele pode te dar uma nova vida, coisas novas podem acontecer se você crer, acreditar que Ele pode transformar você. E aqui nós estamos para te ajudar nisso, falando do amor dEle para que a sua fé, olha, possa crescer e que você possa reconhecê-lo como o Senhor da sua vida e realmente ter sua vida completamente mudada para a glória e honra do nome dEle. E prova disso, a gente vai mostrar para você uma história hoje que mostra o quanto Ele é bom, o quanto Ele te ama, o quanto Ele tem um carinho enorme por você, não é só por uma pessoa ou outra não, por todos. Jesus morreu por todos na cruz do Calvário. E a gente vai estar falando hoje a respeito de uma história de uma pessoa que teve a sua vida transformada pelo poder de Deus e vai ser interessante você ficar com a gente aqui. Nesta manhã eu tenho aqui a missionária Noêmia, tá? Nossa irmã em Cristo, nossa amiga, coopera com a gente, trabalha com os adolescentes lá na cidade de Cubatão, ela junto com o seu marido, pastor Rubens, desenvolve um trabalho muito bacana e já são nossos amigos a longa data, trabalham aqui no Ministério de Santos, mas ela tem uma história muito interessante para contar, muito bonita e vale a pena você abrir aí o seu coração para receber aquilo que Deus tem através da vida dela. Não é isso, Noêmia? Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bom. Bom, eu sei que você tem aí uma história bacana, a gente já esteve conversando um pouquinho aqui antes, né? E você é uma pessoa, já adiantando, você é uma pessoa já que nasceu já mesmo na igreja, né? Seu pai já obreiro, sua mãe dentro da igreja, mas teve umas coisas aí no decorrer da vida, né? Isso. Conta pra gente, como foi a sua história, o que Jesus fez na tua vida? Ah, tá. Bom dia, né? Paz do Senhor. Mais ou menos aos 14, 15 anos eu comecei a ter uns problemas, né? De saúde. E nisso foi indo, ninguém encontrava, né, solução para esse problema. E sabe como é que eram os crentes antigos, né? Venho filha de pai pastor, meu pai foi o pastor do ministério, a gente chama de cacique, né? São pastores antigos, muito bravo, né, que trazia a gente ali na rédea, tudo era pecado. Rédea curta, rédea curta, tudo era pecado. A mais velha de 9 irmãos, né? Então você imagine, né? Tudo era pecado, nada podia, batom, blush, calça comprida, então nem se fala, corte de cabelo, nada podia, vaidade era pecado, né? Então eu fui crescendo um pouquinho revoltada. Sempre fui crente, mas revoltada. Certo. Né? Então, quando chegou aos 15 anos, que eu já estava achando que, né, eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu comecei a ter meu próprio dinheiro, então eu achava que eu já podia ser livre. Mas o meu pai ele dizia, livre é quem casa só a partir dos 18 anos. Então, pensei que aos 18 anos eu não vou mais ser crente, não vou poder vestir calça, vou poder passar batom, vou poder cortar meu cabelo, fazer tudo que eu tinha direito. Né? E comecei a ter um probleminha aos 15 anos. Né? Eu era noiva do meu marido, namorado ainda, né? Do pastor Rubens. Eu comecei a ter problema nessa idade. Então, hoje eu sei que mas eu sei que aos 15 anos eu falava, aos 18 anos eu saio da igreja. Não vou mais querer saber, vou esperar. Então, e foi aí que entrou a mão de Deus assim na minha vida. Eu não vejo isso como castigo, eu vejo isso como um livramento que Deus me deu. Porque a minha ideia era, vou sair, vou embora de casa, vou alugar uma casa para mim. Eu tinha combinado isso com meu irmão mais velho, que ele também não queria mais ser crente. Ele falou, assim que a gente puder, a gente vai embora. E também a gente até convenceu a mais nova, que tinha 14. Quando a gente puder, a gente aluga todo mundo, a gente morar junto e vamos sair de casa. Então, já era um pequeno complô, né, de sair de casa, porque a gente não aguentava, a gente não tinha mais, a gente ia para a igreja e lá era, né, até os irmãos olhavam, até o lugar onde a gente ia sentar era comandado por eles. Não, você não vai sentar aí não, você vai sentar ali.
entendeu? E era complicado, cruzar né, as pernas assim, era assanhamento, né? Era uma coisa assim, sabe, aquelas coisas antigas. Imagina, uma igreja num Cubatão, mesma igreja de hoje, aonde é pequena, né? O pessoal tudo muito ignorante nesse ponto. Então, foi assim que eu me cresci. Então, eu e minha irmã, a gente era muito revoltada. O Senhor tinha um mistério na minha vida que eu não entendi. Começou aos 15, 16, eu fiquei doente, fui ficando doente, eu não sabia, né? E fui perdendo as forças, fui perdendo força, eu tentava andar, tinha dia que eu estava de boa, né? Ia, caminhava, ia para o serviço, mas tinha dia que eu não conseguia chegar ao serviço. Chegou um dia, eu caí, era 7 horas da manhã, e eu só fui acordar 1 hora no pronto-socorro. Eu fiquei lá desacordada, o pessoal, até os médicos falavam, olha, a pressão tá boa, tá tudo bem, mas ela não volta. Aí eu acordei, era como se eu tivesse um grande cochilo. Eu tirava esse cochilo e eu restaurava aquela força. Aí eu levantava normal. Você falou, inclusive, que você trabalhava como babá na época. Era babá, e um dia eu estava segurando, eu era babá, estava segurando a criança, e nisso a criança foi parar nas minhas pernas, e eu não entendia como é que ela chegou ali. Aí eu peguei e ficava assim, aí eu ia no médico, né? Eu falei pro doutor, olha, eu tô fraca, eu preciso de remédio para ficar forte. Aí dava, sempre causou anemia. Aí o médico quando colocava anemia, o remédio para anemia, e eu achava que ficava bem, né? Mas não ficava. Aí era copo de água, eu ia beber um copo d'água. Nossa, não tinha firmeza nenhuma. Nenhuma. Começou, o pior foi nas mãos. Aí depois foi a fala. Depois da fala, as vistas. O que foi piorando mais foi muito as vistas, porque eu andava na rua e eu batia com a cabeça assim na parede, porque eu achava que eu estava indo por um lado e na verdade era outra, né? Então a visão dupla, né? Então começou muita confusão. Eu ia nos médicos, aí os médicos diziam assim, não tem nada, Noêmia. Era sindicato, né? Então não tem nada. Eu falava, doutor, eu tô com problema. Aí é nos ossos. Fiz exame dos ossos. Aí chegou o resultado, eu esperava ansiosa o resultado. Chegou o resultado, ele falava, olha, você tem uma doença. Aí eu, pronto. O que é? A sua doença é mental. Você não tem problema nenhum nos ossos. Eu falei, como não tenho problema? Eu estou caindo à toa, doutor, estou em pé. Para mim chegar aqui, eu dizia para ele, né? Foi difícil. Ele falou, Noêmia, não tem nada, é coisa. Aí falou de uma doença psicológica que hoje, né, é muito famosa, que fala, né? A pessoa que tem a síndrome de doença, eu tenho uma doença e tenho mesmo. Mas eu tinha, eu sabia. Ou seja, você foi tratada como doida mesmo? Doida. Chegou que o problema era Chegou um que era o que eu me tratava todo mês. Ele chegou, foi onde ele deu um papel para minha mãe. Foram chamados das 3 folhas, né? Porque só conseguia se internar no Hospital Manicômio de São Paulo se tivesse as 3 folhas. Queriam te internar no manicômio? Foi. Você tinha 15 anos? Eu já estava com 17 anos. Certo. Eu comecei a procurar o médico mesmo com 16 para 17. Porque até então eu tomava remédio para anemia. Certo. Aí esse médico foi até um doutor, até que ele judiou bastante de mim, sabe? Porque ele ia lá e ria. Às vezes ele me deixava no consultório pensando que ele estava avaliando os meus exames lá dentro. Não, ele não estava fazendo nada. Aí ele falava, volta com a sua família. Aí eu voltei um dia com a minha mãe, foi quando ele deu o papel. Ele falou, ela vem sempre aqui e ela tem um problema mental, não tem? Aí minha mãe falou assim, não, ninguém da minha família tem problema mental. Aí ele falou, ela tem. Ela tem. Ela tem um problema, ela acha que é doente, ela cai, está machucada, tinha, né, machucado na perna. Aí ele falou assim, precisamos tratar nela, e aqui não tem tratamento, só em São Paulo. Aí onde ele deu a folha para minha mãe internar em São Paulo. E como ficou a tua vida, Noêmia? Porque você, no caso aí, você está com 17 anos, né? Isso. Tipo uma adolescente. Isso. Ainda hoje as adolescentes são, parece que mais ligadas, tal, mas naquela época, 17 anos era 17 anos, ainda era meio, né? Mais devagar um pouco do que a moçada de hoje. E como que era? Tipo, você trabalhava, como você falou, você já namorava, já praticamente noiva, né? Que você disse. Como é que ficou nesse tempo, assim, a tua vida? Conta, assim, esse teu particular, assim, você, como ficou? Bom, o meu namorado, o Binho, ele era muito paciente. Né? Eu comecei a querer desmanchar com ele, por quê? Porque eu fui envelhecendo
devido a essa doença, ela foi sugando os meus músculos. Aí um dia nós estávamos numa bomboniere e uma amiga dele falou assim para ele: como é que você está namorando uma pessoa tão velha? Aquilo que... Aí eu abri os olhos, falei, nossa, eu estou realmente estranha. E aquilo me ofendeu. Eu falei para ele que eu não queria mais namorar. Aí ele falou, não, eu vou me casar com você. E eu falava Olha assim... que amor. Era. Mas às vezes eu segurava nele, assim, disfarçada, para subir a calçada, que era uma dificuldade, sabe? E ele falava, por que você não tem conseguido subir? Eu falei, minhas pernas. Aí sempre aquela velha história, toma remédio, né? Porque você vai ver que é falta de cálcio. Né? Ele foi muito atencioso nessa época, mas acabou, eu estava começando a ficar muito revoltada, era a doença, era tudo, ninguém entendia, mas antes de eu ser considerada louca, eu era assim meia brava, porque ninguém entendia. Eu falava para minha mãe dizia, você já foi no médico, não encontrou nada, é coisa sua. O meu irmão mais velho, que eu fui perdendo a voz, ele me chamava, olha a voz de taquara rachada. Isso para uma jovem... É complicado, foi né? onde eu fui me escondendo. Então, Entendi. assim, eu acordava mais cedo que todo mundo para poder me arrumar, que eu tinha uma dificuldade muito grande para me arrumar. Então, o banheiro era um só para um monte de gente. Então, eu acordava assim, tipo 4 horas da manhã, 5 horas, para poder... Se arrumar com tranquilidade. Com tranquilidade. E era a última a dormir. Aí eu ficava, esperava, sentava no sofá, minha mãe até mandava, você precisa fazer as coisas. Eu falava, eu já vou. Então, ela foi muito maltratada por todos, assim, da família. Até porque ninguém achava que era frescura, né? Todo mundo falou, é coisa sua. Você não quer fazer serviço de casa? Puxa. Porque é preguiça. Mas eu tentava. E quando eu caía? Você não presta atenção onde anda? Derrubava um prato? Olha só o que você faz. E nisso eu comecei a me esconder, entendeu? Aí acabou aquela história de não querer mais ser crente. Aí eu comecei a orar muito, entendeu? Certo. Eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Aí eu passei a orar. Aí você se apegou naquilo que de fato era, né? O que é realmente servir a Cristo, né? Que é ter uma vida com Deus, na verdade. Como não tinha espaço em casa, à noite, eu ia para o banheiro. Eu esperava o pessoal dormir, limpava bem devagar o banheiro e ali ajoelhava. Eu ajoelhava e chorava. Eu chorava, Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sou doida, caiu mesmo o copo da minha mão. Aí eu falava, eu não sou doida, minha voz não quer sair, que minha mãe falava, fala alguma coisa. Aí eu tentava falar, mas como estava tudo tampado, eu falava, era assim, entendeu? E ela, fala alguma coisa. Sai pra lá. Você é muito malcriada mesmo, porque aquela fama de eu ser malcriada... Entendi, que você já era meio rebeldezinha antes, né? Começou a refletir ali. Realmente, foi muito difícil. Eu falo hoje assim, mas eu chorei muito, muito mesmo. E eu chorava muito no banheiro. Eu chegava no banheiro, colocava ali, e até às vezes deitava no chão, porque não tinha mais força, né? E quantas vezes eu acordava de manhã, meu pai, o que você está fazendo no banheiro? Eu tinha passado a noite ali. E sem perceber, porque eu, na oração assim ficava e ele dormia. Aí ele falava, mas ele, né, esquisita, eles diziam que eu era muito esquisita. Eu fico assim, hoje quando eu conto, eu começo a lembrar, sabe, quando vem assim, eu fiquei muito mal na época. Certo, entendeu? Acredito. E chegou uma época que eu fiquei totalmente desacreditada. Na igreja, porque não ia. Passei a ser desviada da igreja. Não tinha como eu ir para a igreja. Entendeu? Na mocidade não quis mais, não tinha como eu cantar, fazer mais nada. 18 anos, nada, nem um médico. Aos 19 anos eu tentei me matar. Nossa. Foi, eu consegui, fui andando calmamente até a pista e ali eu morava em frente à pista Anchieta. Aí eu cheguei ali e falei, Deus, hoje eu não quero mais viver, não tenho mais condições. Por quê? Ninguém acredita que eu estou doente. Eu acho que eu não estou mesmo, acho que eu estou realmente doida. Eu comecei a achar que eu estava, porque era tão estranho você pegar, assim, fechar um botão. A mão foi... Tipo, coisas muito, muito básicas você não conseguia fazer, muito básicas. E todo dia eu acordava toda torta já. Eu acordava já bem torta. A mão virada, as duas mãos, as pernas, porque o nervo à noite, ele... Entendeu? Meio que torcia. Torcia. Aí a minha irmã, que me ajudava, falava, abre a minha mão. Aí abria a mão,
Aí chegou um dia, eu fui me arrastando até a pista e... Tipo, ninguém da sua família acreditava em você? Ninguém? Nenhuma irmã? Só uma. Uma irmã acreditava? Só uma. Ela não acreditava que eu era doente. Ah, tá. Ela sabia que tinha algum problema. Mas como ela gostava muito de mim, foi Deus que colocou ela, né? Certo. Deus cuidou de mim até nisso. E ela gostava muito de mim, ela falou, vai. Então, eu vou te ajudar. Me ajudava a dar banho, né? Porque eu não tinha mais, né? Eu já estava bem ruim. Aí você me pergunta, como é que a tua mãe e teu pai não viram isso? Não sei. Porque eu conseguia me esconder dentro de casa de um monte de gente. Eu me escondia debaixo da cama. Esperava ela chegar e não trabalhei mais. Aos 19 eu não trabalhei mais. Aí... Só fazendo uma paradinha aí. E essa questão do manicômio, como seus pais receberam isso? Você falou que o médico preparou os papéis para você ser internado em São Paulo. Foi. Como foi que teus pais reagiram a isso? No caso, você não internou, você não quis? Não. Como é que foi aí? Minha mãe saiu do consultório médico chorando. Ninha, olha o que você me causou. Foi isso que eu ouvi. E eu fui para ela, mãe, eu não estou louca. E ela chegou em casa e falou, olha aqui, mostrou para o meu pai, a sua filha foi considerada louca, nós vamos ter que levar ela para São Paulo. Aí meu pai chegou e falou assim, pegou os papéis, eu olhava para a cara dele, tipo assim, não conseguia mais falar, né? Certo. E eu não podia ficar nervosa, qualquer nervoso aí... Travava tudo de vez. Aí ele falou assim, se ela é louca, ela vai ficar louca aqui dentro de casa. E rasgou o papel. Foi a minha sorte, entendeu? Nossa. Ele rasgou o papel. Aí, pronto, eu respirei, foi onde eu me escondi. Mas tem outra coisa também, por que eu me escondi? Como eu era namorada dele, e eu caía muito, achava que eu estava grávida. Ah. Eu nunca tinha feito nada. Eu nunca tinha feito nada com ele, nada. E aí eu falei, então eu vou desmanchar com você, porque estão pensando mal de mim. E eu caía, foi uma irmã, certo. e dizia que era profeta, e disse que, olha, ela desmaia porque ela está grávida. Aí minha mãe falou, Que então judiação, tudo isso né? que você está fazendo é para esconder a sem vergonhice. Ai, meu Deus, que situação, Foi isso. não Por é? onde eu passei a me esconder. Uhum. Entendeu? Eu terminei com ele, não quis mais nada. E ele sempre perto. Nunca assim me abandonou totalmente, assim, sabe? Mesmo eu. Aí eu já estava né? Foi. Aí já estava com 19 anos já. E já bem ruim, escondido de todo mundo. Passei mais ou menos um ano, sabe? Sozinha, cuidando como podia. O teu plano de se matar foi frustrado também? Você perdeu Fui para a coragem? pista. Não, 3 vezes. É mesmo? Aí fui para a pista. Na primeira vez, fiquei lá e não passava carro. Aí eu fui para casa porque eu pouco conseguia. Voltei. Da segunda vez eu fui de novo. Passou o caminhão e gritava assim, ô louca! Passou outra assim e eu ali paradinha. Nenhum carro me pegou. Aí da terceira vez eu falei, eu vou. Mas primeiro eu vou procurar um médico. Aí foi onde eu fui orar, orava. Falei, Deus... Eu dizia assim, olha Senhor, a ignorância, eu não vou me matar. Eu vou ficar ali. Se o Senhor quiser me levar, me leva. 19, já estava... Você estava bem perdida, né? Essa é a verdade. Não tinha médico, tinha medo de médico, porque senão ia dar o papel de novo. Certo. Não procurei mais médico. Vai que seu pai mudasse de ideia, né? Então. Aí a doença ela foi avançando, avançando, avançando. Eu fiquei com 35 quilos aos 19 anos. Né? Nossa, muito magrinha. Bem pequena, porque eu enruguei Você tudo. Foi minguando. Foi minguando, já não tinha mais como. Aí onde eu pedi a Deus. Eu tenho um pastor chamado Pastor Braga. E ele via. Ele foi o único pastor que viu. Ele olhava de cima e dizia, pastor, o senhor pode descer aqui um pouquinho para falar comigo? Ele olhava, ora por mim. Eu estou morrendo e ninguém está vendo. Ele falou, estou vendo que você não está bem, vou orar por você. E todo dia ele orava. Era cedinho, sabe? Aí eu ficava ali na porta, né, que era um prédio e um frente ao outro. Aí ele orava por mim e falava, conversa com seus pais. Ele falou, eles não vão entender. Eu falava bem ruim, sabe? Mas ele tentava. Entendia um pouquinho. Ele tinha uma esposa que era doente. Então ele entendia isso. Ele foi um excelente pastor, sabe? Pastor Braga. E ele orava por mim. E
ele falou, vou pedir para Deus te ajudar. E foi nessa do pastor, e eu orando, pedindo a Deus, assim, eu não suporto mais essa situação, me leva. Então, todo dia eu esperava, eu dormia, né, no beliche, esperando a morte, porque não tinha mais o que se fazer. Já não tinha mais. Não Até tinha... a tua esperança em Deus já tinha ido embora. A comida, a minha irmã, eu esperava ela chegar do serviço. Muitas vezes, o meu pai batia no quarto e falava, Ninha, Ninha. A Ninha saiu. Eu não tinha saído, eu estava escondida debaixo da cama. Puxa. E ali ficava o dia inteiro. Os órgãos não funcionavam muito, né? Então não tinha como ir no banheiro. Eu esperava a minha irmã chegar. Para te ajudar. Noemi, é o seguinte, a nossa hora já foi embora, tô vendo ali acabou. o relógio e tem muita coisa bacana ainda, eu sei, para você contar. Olha, gente, eu conheço um pouco da história, eu sei que você vai se surpreender ainda, mas na semana que vem, tá? Hoje a gente acompanhou aí todo esse pedaço ruim, né, da vida dela, mas calma aí, viu? Deus ainda vai surpreender você como surpreendeu aí a Noêmia. Bom, você já pode ver por ela hoje aqui, né? Casada, inteira, não está pequenininha como estava. Bem fortinha. Né? Fortinha, mas não gorda, viu, gente? Não tá não, né, Noêmia? Mas aqui servindo a Deus com muita alegria, então você já pode ver aí já um milagre que Deus realizou. Mas você vai ver como foi todo esse processo. Foi uma coisa muito linda que Deus fez. E você vai acompanhar isso em detalhes na próxima semana. Eu vou estar novamente aqui junto com a Noêmia e ela vai estar contando aí para você o final dessa história que, como eu sempre digo, com Jesus, o final da história é sempre feliz, gente. É sempre feliz. Quando nós falamos de Jesus para você, nós falamos com convicção, não porque ouvimos falar, mas porque nós experimentamos uma vida com Jesus. E por experimentarmos uma vida com Jesus, a gente pode oferecê-lo a você. Tá bom? Agora fique com essa linda canção que eu sei também que vai falar ao seu coração. E na semana que vem eu volto em mais um Vidas Transformadas, eu e a Noêmia. Deus te abençoe e até lá.